E agora, na semana passada, eu preguei o tema comunhão com o Espírito Santo, a primeira parte, e agora eu quero pregar a segunda parte dessa palavra, comunhão com o Espírito Santo. Nos baseamos na bênção apostólica, 2 Coríntios 13, quando diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Falei, eu vou só atualizar você, mas se você quiser pegar na íntegra a palavra, ela fica no nosso YouTube, Pibigama. E aqui nessa bênção apostólica, eu disse que nós temos facilidade até de entender a graça de Deus. Um dom imerecido, um homem justo que morreu por pecadores para pagar o preço do pecado, esse é Jesus. Nós temos uma facilidade, talvez, de entender que somos amados por Deus. Quando olhamos para a natureza, olhamos para tudo que Deus criou e falou assim, tudo foi para nós. Eu li um livro uma vez, que o título é Por que Creio? Esse livro marcou muito a minha vida, ali no começo de vida cristã, tempo de seminário já. E ele mostra um monte de pontos científicos que provam a existência de Deus. E uma delas que eu fiquei no meu coração, curiosidades, né? E ver assim um detalhe de Deus, é que ele fala assim, por que o nosso olho é cheio de água e não vaza? Tem água nos nossos olhos, não tem? Só que a gente fica assim e não vaza. Aí ele explicou que Deus mandou fazer um furinho no ossinho do nariz, do tamanho de uma ponta de agulha. Então a água do olho sai na nossa respiração, a gente nem vê. Eu falei assim, Deus pensar nesse furinho, né? Olha só. Como ele é cuidadoso, né? Então nós temos facilidade de entender talvez a graça ali do Jesus que salvou, o amor de Deus pelos detalhes, e a comunhão com o Espírito Santo seja algo talvez mais delicado para nós. Que o nosso Deus, ele não é um Deus de longe, mas um Deus de perto. Mas é bem provado que até no nosso desespero nós não apelamos para um Deus de perto, né? Quando você está desesperado, você fala como? Ai, meu Deus É de longe. Né? Até no desespero você clama por um Deus de longe, assim, né? Porque a gente não aprendeu a ter comunhão com o Espírito Santo. Não aprendeu a entender que Ele está com a gente para nos ajudar, para nos socorrer, para nos abençoar. E que o Espírito Santo é Deus. A primeira mensagem, eu tratei exatamente disso. O mesmo Deus que criou o céu e a terra decidiu morar dentro de você agora. Com o mesmo poder. Com o mesmo poder. Ele não diminuiu, falou assim, eu vou fazer um Deus 50% para ir no coração do resto. Não, é um Deus completo. É o Deus todo. É o Deus criador que está no meu e no seu coração. Por isso que a Bíblia diz assim, ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Ou vocês não sabem que o Deus que agora decidiu morar em você é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo. Então, trabalhamos a questão da comunhão com o Espírito Santo. Na primeira mensagem, eu falei que nos pontos, nos momentos históricos, o Espírito Santo tem atuação até primeira do que aparece o nome de Jesus e também do Deus Pai. Na criação, depois que aparece o nome Deus, que é o Elohim, que é a Trindade, diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Lá Moisés, quando vai receber os 10 mandamentos, antes dele subir, o Espírito Santo já tinha tomado o monte. E o monte tremia, e fumaça, e fogo. Ele já estava lá. Quando vai começar o tempo dos reis de Israel, o primeiro rei, o profeta diz para Saul, que foi o primeiro rei, de todas as coisas que vai cumprir na sua vida, cara, a primeira é que você será tomado pelo Espírito Santo. Quando Deus envia Jesus, que é o nosso tempo, Ele manda um anjo falar com uma menina, uma moça chamada Maria, virgem, e o que diz para Maria, fala assim, o Espírito Santo tomará você.
e você ficará grávida. O Espírito Santo tem atuações até primeiro do que Deus Pai e o Filho. E nós aprendemos que Ele é a terceira pessoa da Trindade e nós não aprendemos a valorizar o terceiro lugar. Só que eu disse que essa questão é questão de organização teológica, da teologia sistemática, mas que não pode ser visto por nós como um Deus que o Espírito Santo não seja um Deus harmônico, assim como o Pai, como o Filho, o Espírito Santo é Deus. Amém ou não amém? Então, tendo comunhão com o Espírito Santo, está tendo comunhão com o próprio Deus, em toda a sua força, todo o seu poder. E hoje eu quero avançar um pouco na palavra, porque eu quero olhar com vocês a relação de Jesus Cristo com o Espírito Santo. Essa relação nos ensinará demais. Nos ensinará demais. A relação de Jesus com o Espírito Santo. Jesus é o Verbo encarnado. Quando Jesus veio à Terra, Ele usou a pessoa, né? O Espírito Santo tomou Maria e nasceu um menino. E esse menino era Deus. Eu tive o privilégio de ir lá em Israel. E aí, lá é turístico, então é muito rápido. Não entra no ônibus, sai do ônibus, aqui foi... Aí de vez em quando eu tinha que parar e falar assim, peraí, deixa eu me concentrar, né? Porque eu estou na terra que Deus pisou. Eu pisei na terra que Deus encarnado pisou. E Jesus que disse, eu e o Pai, nós somos um. Jesus era Deus, 100% Deus. E Deus andou por aquela terra. E o Jesus encarnado, se ele estivesse encarnado até hoje, sabe como que seria para você ter comunhão com Jesus? Você precisaria encontrar o lugar onde ele estivesse agora, se estivesse em outro país, arrumar uma passagem, ir lá, talvez pegar uma fila quilométrica, para ter ali 5 minutinhos, 10 minutos, sei lá, 2 minutos, de comunhão com Jesus. E voltar para casa. Jesus explicou isso para os seus discípulos. Os discípulos gostaram de andar com Jesus. Eles eram homens simples, não eram famosos nem nada. E aí começou a andar com Jesus, e Jesus atraiu as multidões. Aí, no decorrer, quando vai passando ali os 3 anos, Jesus começa a dizer para os seus discípulos assim, olha, é bom que eu vá. Se eu estou lá no grupo de discípulos, eu falo assim, como que é bom? É bom ter o Senhor aqui. Como que é bom que eu vá? O senhor sair daqui e vai ficar sozinho, então? Eu falei assim, não, é bom que eu vá. Porque quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo para estar com vocês. E a forma do Espírito Santo é melhor que a minha. Jesus que esse encarnado podia estar em um lugar só. E ele está dizendo assim, a forma de Deus em espírito é melhor do que a minha encarnada, porque ele vai poder estar com você aqui, com vocês lá, ele vai poder estar em todo lugar, porque ele é espírito. Então, o Deus que andou em Israel, Jesus Cristo, o Deus criador do céu e da terra, o Deus Pai, ele está dentro de nós hoje, na forma do Espírito de Deus. E quando nós ouvirmos isso deve ser uma explosão dentro de nós. Ele mora aqui. Ele está em nós. Ele caminha conosco. É um privilégio, irmão, saber que somos habitação do Espírito Santo. É um privilégio porque, por conta disso, eu não preciso mais me sentir só. Aí que eu fico muito tempo sozinho durante o dia. Não, você não está sozinho. Ele está com você. Ah, que eu me sinto muito só porque eu não tenho alguém. Calma, você não tem alguém para o relacionamento, vai ter em nome de Jesus. Mas calma, você não está só. Porque Ele está com você. Essa presença do Espírito Santo em nós é revolucionária. Quando nós saímos daqui
e entendermos que não acabou esse culto, não é aqui que nós encontramos a Deus, porque o Deus que nós cremos vai conosco. Está em nós. Aí nós temos dele tudo o que nós precisamos. Mas isso é mais abrangente. Porque ele também está em nós quando pecamos. Então, antes de pecar, você lembra assim, peraí, você não tem condições, se você for a habitação do Espírito Santo, de dizer assim, Espírito Santo, eu vou ali fora. Eu vou pedir licença para o Senhor. Só fica lá fora, por favor, porque eu vou ali no banheiro. Está entendendo? Porque eu preciso pecar ali. Eu queria que o Senhor não fosse lá. A habitação é isso, ele vai lá com você no banheiro. Espírito Santo, eu vou entrar no carro aqui agora, vou ouvir umas músicas feias. O senhor poderia vir no carro de trás? Não. Ele vai estar com você ouvindo música feia. Espírito Santo, eu estou com umas coisas aqui para falar, é mentira. Mas eu não queria mentir na tua frente. O senhor pode ficar lá no escritório, enquanto eu vou ali conversar? Está entendendo que é uma mistura de honra com compromisso? Honra com compromisso? É cura para a solidão? É, porque eu nunca estou só. Mas é compromisso, porque eu nunca estou só. É privilégio que nós temos, é um privilégio, é uma alegria, irmãos. O Espírito Santo batiza a gente, ele está conosco, ele promove uma alegria em nós, ele restaura a alma da gente, é um compromisso, é um privilégio, mas é um compromisso. Por isso, ele não é um turista na tua vida, ele é um habitante na tua vida. Ele habita em nós. Ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Esse é o texto. Esse é o texto, para você sair daqui e falar assim, olha, tem um problemaço para resolver, tranquilo, eu não estou só, o Espírito Santo está comigo. Ó, tem uma festa para eu ir, e lá vai ter um monte de coisa, eu vou porque eu fui convidado, mas o Espírito Santo está comigo. Ele não nos deixa, irmãos. Escolher ser habitação para alguns eventos não funciona. Não funciona. E nesse ano estamos aprendendo o quanto nós precisamos crescer nessa expressão da bênção. A comunhão do Espírito. A comunhão do Espírito. A comunhão, o estar com. Viver com Ele, andar com Ele. Dormir com Ele. É muito lindo um salmo que diz assim, quando eu acordo, tu estás comigo. Aquela despertada na madrugada, eu lembro desse salmo. Quando eu me desperto, o Senhor está comigo. Porque aquele que está em nós, ele não dorme, nem cochila. Para ele o tempo não tem noite, não tem dia. Nós estamos sempre guardados, amparados, mas temos que aprender a conviver com isso para os momentos de pecado. Eu falei assim, eu não queria fazer mais isso, porque o Senhor está aqui comigo. O Senhor está aqui comigo. Eu não quero arrumar um outro relacionamento, eu sou casado, porque o Senhor está aqui comigo. Fui perdoado, tal, mas assim, eu não quero mais envergonhar o Senhor. Não quero mais envergonhar o Senhor. Não quero que o Senhor se entristeça comigo. A gente vai trabalhar mais os sentimentos do Espírito Santo numa mensagem. Você vai ver que ele tem sentimentos de pessoa. Porque eu ensinei semana passada que ele não é algo, ele é alguém. Alguém com todos os sentimentos. Ele é alguém, ele não é algo. Então somos a habitação do Espírito Santo. E aí, como que Jesus se relacionou com o Espírito Santo? No tempo que ele estava aqui, encarnado, na pessoa do Nazareno, eu quero que você tenha como um pano de fundo, Senhor. Talvez você fale assim, não,
eu já tinha lido esse texto, mas não tinha visto quanto Jesus fala, respeita, anda, convive com o Espírito Santo. Talvez você vai sair daqui admirado. Você nunca tinha pensado em Jesus com tanta proximidade com o Espírito Santo. Aí o pano de fundo que eu quero que você tenha, agora que eu vou começar a mensagem de hoje, o pano de fundo é o seguinte: Jesus, para cumprir a missão dele aqui na terra, precisou do Espírito Santo. Imagina você. Imagina eu. Tentar ser um bom marido, ser um discípulo, ser um bom crente, ser um bom funcionário, ser um bom pai, ser um bom filho, ser uma boa mãe, sem o Espírito Santo. Se eu disser que eu não preciso ser cheio do Espírito Santo, olhando para os textos que eu vou te ensinar hoje, você tem que dizer assim, honestamente, Jesus precisou, mas eu mesmo não, eu sou melhor que ele. E você não é melhor que Jesus. E omitir o relacionamento com o Espírito Santo, de alguma maneira, dizer assim, Jesus precisou, eu dispenso. Está entendendo? O pano de fundo é esse. Jesus precisou. Imagina tu. Imagina eu. Imagina a gente. Jesus, no batismo, o Espírito Santo veio. João 3,16, quando Jesus foi batizado, lá pelos seus 30 anos, diz assim o texto: depois do batismo, Jesus saiu da água e naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. Aqui é um texto claro da Trindade. Eu falei semana passada que a palavra Trindade não tem na Bíblia, é organização. Eu não estou dizendo que Deus não é trino. Aqui ele aparece trino. A voz do céu é a voz do Deus Pai. O Cristo sendo batizado é o Filho. E a pomba que vem no ombro de Jesus depois do batismo, o Espírito Santo. Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Ele foi batizado, recebeu o Espírito Santo. E aí, um segundo momento, eu quero que você vá linkando aí os verbos. Ele recebeu o Espírito Santo. Logo depois, João Batista, que está batizando com água, olha para Jesus e diz assim: eu, João Batista, batizo com água, mas ele batizará com o Espírito e com fogo. Então, Jesus, no batismo, recebe o Espírito Santo. João testemunha que a partir de agora ele também vai batizar, mas no Espírito. E esse texto me deu uma revelação, uma coisa tão linda assim, porque quando João disse que Jesus batizaria com o Espírito, eu lembrei da cena do batismo nosso aqui nas águas. Quando vê aqui, né, acho que é final de junho tem batismo. Vai estar a piscina, a água, a pessoa que vai ser batizada, o pastor que batiza, é isso? Aqui João está dizendo assim, o Espírito Santo vai funcionar assim, ó. O batizador é Jesus. O conteúdo que vai ser batizado é o Espírito. Então, quando nós estamos aqui buscando o batismo do Espírito Santo, Jesus está no processo, irmãos. Jesus é o que está dizendo assim, ó, afunda, filho. Eu não mergulho o povo assim até cobrir. Quando você está ali buscando a presença do Espírito Santo, fica tranquilo, Jesus está dizendo assim, vai. Afunda. Jesus está no processo. É o que João diz. E aí, depois disso, o próximo texto é uma sequência de coisas. É que, depois que ele é batizado, João testemunha que ele batizará com o Espírito, em Marcos 1,8. Aí, Lucas 4,1 vai dizer assim, Jesus, cheio do Espírito Santo. Ele recebeu,
João testemunhou que agora ele ia batizar com o Espírito. Mas aqui também Lucas vai dizer que Jesus ficou cheio. Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então aqui eu já aprendo que o Espírito Santo é alguém que nos conduz. Cheio do Espírito Santo, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, recebeu o testemunho de João, ficou cheio do Espírito Santo e agora o Espírito Santo conduz ele, sabe para onde? Para o deserto. Então, quando você estiver passando por um deserto, não dê esse crédito todo para Satanás, não, irmão. Porque pode ser o Espírito Santo que te levou para lá. Pode ser o Espírito Santo. Porque o primeiro ato do Espírito Santo, quando Jesus está cheio dele, é conduzir ele para o deserto. Aí que eu orei, pastor, e é só batalha. Você está igual a Jesus, irmão. Está tranquilo. É um tempo de deserto. É um tempo de deserto, mas quem te levou te sustenta lá. E Jesus fica 40 dias sendo tentado. Só que ele foi para lá como? Cheio. Aí a Bíblia registra 3 tentações. Mas o texto diz que ele ficou 40 dias sendo tentado. Então ele não estava lá no monte, no deserto, tranquilão, esperando dar os últimos dias. Estou aqui na vigília. Não, ele ficou 40 dias com o diabo atazanando na cabeça dele. A Bíblia registra 3. E ele, cheio do Espírito Santo, venceu no deserto. Ele venceu no deserto. Quem é cheio do Espírito Santo não é uma pessoa que vai andar só nas nuvens. De vez em quando nós vamos para o deserto, mas se formos para lá cheios de Deus, nós vencemos no deserto. Jesus venceu no deserto. O interessante é que a vitória no deserto, aparece uma outra palavra agora. Ele recebeu no batismo, foi testemunhado que ele iria batizar. Ele é cheio e é conduzido para o deserto. E aí o texto próximo vai dizer assim: então Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ele subiu cheio, venceu o diabo, e quando ele volta no poder do Espírito. Sempre depois de um deserto, a gente sabe o que é poder. Ele descobre o que é poder depois dos desertos da vida. Depois das batalhas. Depois das lutas. Fala assim, olha, tem um poder. E aí diz que quando ele volta no poder do Espírito, aí aparece uma palavra fama. Poder traz fama, amém ou não amém? Deserto não tinha fama. Só que é no deserto, sozinho, que você vai conquistar poder. É no oculto, naquilo que é escondido. É no Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. É ali o seu deserto, é ali que você chora, é ali que você busca, e ali não tem filmagem, não tem audiência. Nós somos o que somos. Ali os nossos pecados estão expostos diante do Espírito Santo. E ali nós somos o que somos, e ali nós choramos, ali nós buscamos, e não tem internet para ver, não tem televisão. Irmãos, Jesus foi para o deserto, e lá não apareceu a palavra fama. A fama apareceu quando ele desce no poder. Porque no poder ele começou a ressuscitar a gente, curar outro, tal. Isso aí deu fama, mas ele não conquistou o poder diante das pessoas. Ele conquistou o poder no oculto, no secreto.
Às vezes, irmãos, nós queremos logo o poder. Numa reunião, nós queremos o poder. Mas nós não estamos buscando lá no secreto. Aí você pode até aprender a fazer, mas não é de verdade. Porque o verdadeiro poder é conquistado no secreto, no deserto. Davi cuidou de ovelhas muitos anos. Lutou com ursos, com leões. Quando ele está diante do Golias, que ele fala para o rei Saul: teu servo, quando cuidava das ovelhas do pai, enfrentava urso e leão. Ninguém sabia. Antes de nós queremos ter alguma coisa que os outros saibam, nós temos que ter muitas coisas que só nós e o Espírito Santo saibamos. Está entendendo o que eu estou falando? Não adianta, irmãos. Jesus, estou falando aqui de Jesus, irmãos. Ele teve um deserto vitorioso. E depois ele sai no poder do Espírito. Não para por aí, não. Até aqui, vamos lá, vamos ver se você está na minha cronologia aí. Rio Jordão, batismo, ok? Rio Jordão, batismo. Lá ele recebe a pomba, o Espírito. Ele sai cheio do Espírito Santo e vai para o deserto. 40 dias depois ele sai no deserto e agora ele está andando no poder do Espírito. Está me acompanhando aí? Receber, cheio, deserto, poder. Então não adianta você tentar começar uma relação com o Espírito Santo no poder. Você vai furar o resto, irmão. Tem que receber, tem que ser cheio, tem que enfrentar o deserto. Para depois saber o que é poder. Mas, enfim, até aqui, se fosse num filme, ainda era a introdução. Porque a partir daqui, ele vai dar o apito inicial para o ministério dele. E ele, no poder do Espírito, diz que ele foi para a sinagoga. O texto vai dizer, e tem palavras fortes aqui. Então ele foi a Nazaré, onde tinha sido criado, e no sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Jesus tinha o costume de ir na sinagoga. Congregar. Ai, que eu vou ser crente em casa. Não era o costume de Jesus. Jesus tinha o costume de ir na sinagoga, a igreja, onde lia a Torá. Então, ele está passando por tudo isso. Ele foi batizado, foi para pomba, foi para o deserto, voltou no poder, e ele vai fazer o que com a vida dele agora? Montar uma página de Instagram. Não, ele vai fazer o que? De costume, vai para a igreja. Vai para a sinagoga. Vai para a sinagoga agora. E como é de costume. Então nós temos que sermos amorosos e saber reconhecer a mãe de Jesus, o pai de Jesus, que o ensinou o quê? Na igreja. Nós, pais e mães, nós estamos filhos onde? Na igreja. Jesus foi ensinado assim. Foi ensinado assim. E aqui está dizendo, olha, como de costume ele foi. E se levantou para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Está comigo na cena? Ele poderoso não foi fechar cidades. Ele poderoso foi para onde? Para a sinagoga fazer o quê? Ler o livro. Quanto mais cheio de Deus e do Espírito Santo nós estivermos, mais nós temos que ir para o livro. Qual que é o nosso livro, irmãos? A Bíblia. Não tem manifestação do Espírito que nos vai levar para longe da palavra. Pelo contrário, tudo que nós recebemos de Deus aqui nesse tempo do Espírito Santo é para nos levar para o livro. Para a Bíblia. Cheio do Espírito Santo, você não vai ler mais a Bíblia, você vai comer a Bíblia. Eu não tinha entendido isso, eu li 1000 vezes, agora saltou nos meus olhos. Quem que está fazendo isso? O Espírito Santo, que você agora está cheio.
Então, todo avivamento deve conduzir uma igreja para o livro, para a Bíblia, para aquilo que a Bíblia diz. Como que deve funcionar? Então, nós precisamos aqui olhar para tudo que aconteceu com Jesus. E então foi entregue para ele o livro. E encontrou o lugar que está escrito. Aqui que vem a chave. Ele está dando uma apito inicial no ministério dele. E ele fala o quê? O Espírito de Deus. Ele está dizendo assim, eu estou começando o ministério. E eu vou pegar o livro que diz, que mostra, que ensinará a igreja para o resto da vida da igreja, como que eu iniciei meu ministério. Ele está dizendo assim, e o meu início é esse, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. A pomba ele recebeu, ele andou no poder para o monte, ele desceu do monte, ele foi cheio para o monte, ele enfrentou Satanás, ele foi, é só para testar, né? Vamos lá, Rio, né? Rio Jordão, batismo, ele recebe. Segue para o deserto cheio, enfrenta Satanás e desce no poder. E agora inicia o seu ministério dizendo, o Espírito está sobre mim. Ele está dizendo assim, eu não estou só. Começou o jogo. Às vezes nós queremos começar sem ele, né? Às vezes queremos começar sem buscar o Espírito Santo. Queremos fazer um culto sem orar. Queremos fazer um PG sem orar, sem buscar a presença. Queremos fazer um TED sem orar. Queremos fazer uma reunião de rede sem orar. Queremos fazer um setor sem orar, sem buscar a presença. Aí que a gente perde. Que antes de qualquer coisa, nós temos que orar. O Espírito do Senhor está sobre esta igreja. O Espírito do Senhor está sobre essa liderança. O Espírito do Senhor está sobre esse louvor, está sobre essa liderança de rede, sobre esse líder de PG. Essa é a primeira atitude. Jesus disse assim, olha, vou começar o ministério. Eu vou dizer para você como que se começa. Começa com a presença do Espírito Santo. Pois ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos prisioneiros e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E aqui que a coisa fica chocante, porque para muitos frequentadores da sinagoga, falam assim, poxa, esse texto está muito bom. Quando o Messias vier, esse texto o Messias vai ter que ler. Jesus escolheu um texto bom, esse Jesus aí criado ali com a Maria e com o Zé. Escolheu um texto bom. Mas logo em seguida ele fala assim, hoje se cumpriu isso. Aí o pessoal desesperou. Ele está dizendo que ele é o Messias? Ele é doido? Ele está dizendo que o Espírito vem sobre ele e que ele é o Messias. Aí dali, meu irmão, começou a confusão. Porque agora é o seguinte, ou crê ou não crê. Ou crê ou não crê. Jesus, então, agora tem o Espírito Santo sobre ele. Mas não para por aí. Aí ele vai no ministério dele, certamente, com a presença do Espírito Santo. Ele passa o que passa, ele paga o nosso preço, e tinha que ter morte, tinha que ter sangue derramado, para ter uma nova aliança, tinha que ter sofrimento no corpo de Jesus, ele passa tudo isso, e ele morre. Jesus morre, irmãos. Ele morre numa cruz. Ele morre numa cruz. Aí que vem um texto fantástico demais, porque é o apóstolo Paulo dizendo, nas suas cartas, em Romanos 8:11. Ele vai falar assim em Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, quem é que ressuscitou Jesus? Com E maiúsculo, é uma pessoa. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós. Se você, quando eu disse que é o mesmo Deus Criador, que mora dentro de você, você não teve muita certeza,
Grifa esse texto na sua Bíblia, vai ser o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós. Habita em vós. Aquele que ressuscitou Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Sabe por que na morte de crente a gente não sofre tanto? Porque a gente sabe que a matéria se foi, mas o cara já está lá no céu. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habitou dentro daquele crente, e o Espírito de Deus não morre. Ele volta para a casa do Pai. Está entendendo? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Então, vamos lá para o túmulo. Quando o pessoal bota Jesus no túmulo, quem que vai lá dar o sopro de vida no corpo de Jesus novamente? O Espírito. Então, ele começa sendo batizado na água, recebendo o Espírito como uma pomba, cheio do Espírito vai para o deserto, enfrenta Satanás, volta no poder do Espírito, testemunha que o Espírito Santo está sobre ele, vive seu ministério no Espírito Santo, morre porque tem que morrer, e quando ele morre, quem está lá no túmulo com ele? O Espírito Santo dando vida. Jesus andou, viveu e morreu com o Espírito Santo. E só por isso ele é o nome sobre todos os nomes. Jesus precisou, imagina você e eu. Jesus precisou ter comunhão com o Espírito Santo o tempo todo. Imagina você e eu. Quer que saia daqui hoje com essa convicção. O culto não acabou para mim, porque o Espírito Santo vai comigo. Se você for pagar uma pizza, o Espírito Santo vai com a gente lá. Entendeu? Se for pagar um cachorro quente, vai também. Se você for para casa dormir, ele vai também. Se ele for lá comprar como é que é, vamos negociar? Bazar, o Espírito Santo vai também. Porque a gente tem comunhão com ele. Isso é privilégio, honra e compromisso. Ele está aqui. Só que ele não vai ficar aqui. Amanhã cedo, esse prédio vai ter limpeza, vai ter um monte de coisa aqui. O prédio continua, porque o Deus não está no prédio, o Deus está em nós. O Deus está em nós. O Senhor está em nós. E eu quero encerrar com um texto de Isaías. Antes, eu quero fazer o resumo para você. Recebeu o Espírito Santo. Ele é responsável por batizar no Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Andou no poder do Espírito Santo. Inicia seu ministério no Espírito Santo. Foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E sobre essa relação com o Espírito Santo, eu vou fazer uma mensagem mais completa sobre isso, mas eu quero já introduzir no seu coração, porque é algo que é muito libertador. Quantas e quantas coisas na sua vida estão travadas, paradas, porque você está gastando talvez anos esperando o Espírito Santo falar o que deve ser feito. E aí até parece espiritual. Não, eu não vou estudar isso aqui porque eu não tenho certeza que é o Espírito Santo que quer. Eu não vou namorar fulano porque eu não tenho certeza que é o Espírito Santo que quer. Eu não vou trabalhar em tal lugar que eu não tenho certeza. Daí sua vida parou, travou. Porque não anda. Eu aprendi uma coisa sobre essa relação da comunhão com o Espírito Santo. Como que ele funciona em nós? O Espírito Santo precisa que nós estejamos dando passos para que ele possa nos dirigir. Ele precisa ver você em movimento, numa direção, para ele poder dirigir você. E pensando nisso, o quadro que veio na minha cabeça é de um menino montado num carro, fazendo de conta que está andando, mexendo no volante, pisando no freio, na embreagem,
e no acelerador, e o negócio não sai do lugar. Às vezes, na nossa vida, nós somos muito meninos. Estamos ali. Não vai para lugar nenhum. Porque tem medo de não ser de Deus. Não faz nada porque não sabe ser de Deus. E o Espírito Santo fala assim, filho, decide um lado que eu vou falar com você. Decide alguma coisa que você vai fazendo aí. Porque se o carro estiver andando, eu posso te dirigir. O carro parado, como é que eu te dirijo, meu filho? Como é que eu dirijo alguém parado, querido? Pastor, só tem base para isso, pior que tem. Isaías 30, 21, outro texto para você amar. Esse texto aqui, Deus, por meio da boca do profeta Isaías, ele diz assim, se você for por um caminho errado, para a direita ou para a esquerda, fantástico isso aqui, irmão. Porque ele poderia falar assim, se você for para o caminho certo, eu vou falar que é certo. Eu vou assim, não. Nessa versão aqui eu amei, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Se você for por um caminho errado, porque foi isso que eu entendi, eu falei assim, eu não vou porque eu tenho medo de estar errado. Eu falei, mas se você for, escolheu a direita e era a esquerda, escolheu a esquerda e era a direita, eu não sei, pegou a estrada errada. Aí o texto diz assim, ouvirá uma voz atrás de você dizendo. Quem entendeu isso aqui? Se você sair para algum projeto, já sabendo que é de Deus, ótimo. Mas se você não sabe que é de Deus, vai para algum projeto, pelo amor de Deus. Porque se tiver errado, tem uma voz atrás de você. Quem que é essa voz, irmãos? Quem que você acha que é essa voz? O Espírito Santo está com você, não está? Em todo o tempo. Aí diz assim, olha, quando você pegar um caminho errado, você escolheu a direita, a esquerda, você está numa estrada e você pegou um caminho e está errado, fica tranquilo. Tem uma voz que vai dizer atrás de você. Entende? Daí ele vai poder dizer assim, tá certo, continua. Ou então você pula fora, filho. Pula fora enquanto é tempo. Mas eu não quero que você pense na resposta que ele vai dar, se está certo ou errado, porque a gente é muito legalista. Eu quero que você grave o fato de que tem uma voz que vai dizer atrás de você o que você deve fazer. Então, quando você estiver caminhando, você está buscando a Deus e uma voz diz assim, não vai não. Irmão, não vai não. Entendeu? Não seja grosso com ela agora, não. Ainda mais quando está perto da menstruação ali. Mexe não, né? Entendeu? Olhou, viu a carinha, o Espírito Santo falou assim, não mexe, amigo, não mexe. Vai ver, a gente teima. Assim, vamos ver se é o Espírito mesmo. Aí o pau quebra. Falei assim, o senhor tinha me avisado, o senhor tinha falado. Entendeu? A mulher, o cara que gosta de futebol, amiga, por favor. Se o cara está assistindo, vai dar 90 minutos, ele vai parar de manifestar. Mas se você for mexer com ele manifestado, vai dar errado. E o Espírito Santo fala assim, não mexe não, só faz o arroz aí, vai deitar, vê uma sériezinha. Acabou o jogo, você conversa. Entendeu? A mulher, o cara está assistindo o jogo lá, já é casado de 50 anos, sabe disso. Amor, eu quero falar com você sobre o moleque. Que moleque? O quê? Essa praga, vamos matar. Não é um moleque, não é nada, é que ele estava manifestado. Queria ver um jogo, irmão. Só isso. Entende? O Espírito Santo vai ser para nós uma voz que fala atrás. Aí você pode pesquisar vários textos quando a Bíblia diz assim, o Espírito de Deus dirige os seus passos. Passos, não é pé. Passos só está dando quem está andando. E às vezes os nossos passos é até de um pé quebrado. Mas eu estou tentando, não é isso? Quem quebra o pé não quer andar, parece que quando a gente está bom não quer andar, mas quando quebra o pé quer andar. Às vezes até machucado, você pode começar a andar, que o Espírito Santo está com você. É que eu estou muito machucado, eu vou parar tudo.
Não, irmão, vai andando, que é nesse processo de andar que Ele vai te guiando, Ele vai te curando, Ele vai te tratando. Não para nada na sua vida. Não para. Vai andando. Jesus andou com o Espírito Santo. Andou. Eu fico imaginando, o louvor pode subir. Eu fico imaginando as noites de oração de Jesus. Era uma verdadeira assembleia, né, da Trindade. O Espírito Santo ajudando ele a orar. O Pai conversando. E ele falou assim, e agora, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Quem é guiado por Deus sempre vai saber qual é o próximo passo. Por isso que você vai ler na Bíblia várias vezes, Jesus subiu o monte para orar. Ter relação com o Espírito Santo, ouvir a direção do Espírito Santo, ouvir o Pai, é isso que é orar. Não é reza, irmão, repetir palavras, não, é orar. É falar, Senhor, amanhã tem uma reunião lá no meu trabalho, o senhor está ligado? Eu falo assim, estou, porque eu vi o cara lá hoje. E aí, Espírito Santo, o que nós vamos fazer? Começa a falar nós. Para aprender, né? Assim, você está falando, você agora fala só nós, fala, porque ele mora em mim. Então, se somos dois, somos nós, né? O que nós vamos fazer, Espírito Santo? Amanhã tem uma situação difícil em casa para resolver, no trabalho, lá fora. Espírito Santo, o senhor está vendo na minha rotina? Eu estou devagar, não estou? Sim, estou vendo sim, né? O que nós vamos fazer? Eu falei assim, vamos levantar. Ele habita em nós. Ele dirigiu Jesus. E Ele está aqui para dirigir a gente. Você pode ficar em pé? Eu preciso, nesses passos aí de Jesus, eu estou naquela fase do ser cheio, assim, não ando muito cheio, não. Então você pode buscar isso hoje. Eu acho que Ele nem veio sobre mim ainda, pastor. Eu acho que eu batizei, talvez, na água, mas eu não sei se o Espírito Santo veio morar em mim. Sendo bem sincero, eu não quero que você se sinta exposto. Mas eu quero praticar palavras. Se você está aqui, você sente assim, pastor, eu já fui em vários lugares, já orei, já li Bíblia, mas eu não sinto que Ele mora em mim. E eu queria sentir isso, dele vir morar em mim. Eu vou orar para que Ele venha morar em você hoje. Para que você receba o Espírito Santo. É uma oportunidade. Se você tem a convicção de que já recebeu o Espírito Santo, eu quero te fazer uma segunda pergunta. Você se sente cheio hoje? Você se sente cheio? Você sente Ele pulsar dentro de você? Sim, eu sinto cheio, pastor. Tá. Se você sente cheio, você já venceu desertos com Ele? Você já anda no poder? Se você já anda no poder, você é convicto em dizer, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu. E se você já está nesse ponto, você tem convicção de que Ele vai te ressuscitar no último dia. Eu não sei o que você precisa, hein? Em quais das etapas você quer ser ministrado. Mas eu tenho uma convicção, Ele está aqui. E Ele pode te mudar de nível nesta noite. Ele pode mudar você de nível. Ele quer fazer isso, na verdade. Então vamos adorar o Senhor e cantar e orar. E você vai definindo no seu coração, nesse momento, cada um por si. Cada um se posicione, dizendo, Senhor, eu preciso ser nesse momento receber. Eu preciso ser cheio, eu preciso manifestar no poder, eu quero andar no poder. Enquanto nós adoramos, você adora e vai dizendo para o Senhor o que você quer, em que lugar você está e para que lugar você quer ir.